paz do Senhor, igreja. Amém. Nós vamos à mensagem da palavra de Deus. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Eu vou ler versos de número 8, 9 e 10. Diz-nos assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Gostaria de repetir essa leitura, os 3 versículos. Diz-nos assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos à nossa meditação de hoje. Eu procurei me basear em 2 concepções errôneas. Nós vamos exatamente combater e refutar isso, para adquirirmos algo de edificação da parte de Deus. A primeira concepção errônea é que é possível ganhar ou merecer a salvação de Deus. Isso é um erro, um engano. E a segunda é que a fé em Cristo isenta-nos da obediência. Isso é errôneo. E embora isso pareça ser claro, que isso é um engano, um erro, se nós analisarmos religiões e proceder do homem em busca de Deus, a origem do erro está nessas 2 concepções erradas. Ao se aproximar de Deus, ao buscar Deus, ou ao almejar a bênção de Deus, a salvação, o homem busca como que uma troca. As religiões, na busca de atingir Deus, na sua maioria, querem fazer tipo um comércio. O homem faz alguma coisa, comporta-se de determinada maneira, e aí com isso ele adquire a salvação. Em termos compra, ou ainda merece. E isso é errôneo, segundo as Sagradas Escrituras, segundo a verdade de Deus. A Bíblia relata em Salmos que se alguém, por mais rico que seja, se almejar ou intentar o resgate da alma de alguém, os seus recursos se esgotariam. É insuficiente. Não há riqueza na terra pertencente a um homem ou a todos os homens que seja suficiente para adquirir a bênção de Deus. Porque Deus não precisa de nada disso. Não há algo que eu possua, o que você possua, de que Deus seja carente, necessário, que lhe falte, para que você oferte e em troca Deus lhe dê algo. Isso é uma concepção errônea que ofende a bondade de Deus. E aí está o principal erro. Ofende a misericórdia de Deus. Transforma Deus como se fosse um mercador, um comerciante. Alguém faz alguma coisa para ele e em troca recebe a bênção de Deus, a salvação, a cura, a libertação ou alguma coisa. Paulo foi enfático, foi direto nesse texto que nós lemos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E ele foi tão direto que falou: isso não vem de vós, vem de Deus. E foi mais direto ainda, não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Se dependesse de uma obra para eu fazer, era eu que estava conquistando. Então haveria uma glória no meu ato, mas toda glória é de Deus. A glória é para Deus. Esta ideia de comprar as coisas de Deus, não sei se nasceu na igreja romana, durante a Idade Média, em que foi estatuído a venda de indulgências. Que era isso? A pessoa pecava e, de acordo com o seu pecado, havia uma quantia financeira em moeda, em ouro, e ele dava aquela quantia e era perdoado. Isso é algo, uma heresia tremenda contra a palavra de Deus, mas isso foi real durante a história do chamado, na época não era cristianismo, mas chamado de cristianismo. E o negócio ficou tão grave que era possível fazer até para o futuro. Então, durante esse ano, eu já vou pagar as minhas indulgências, o meu perdão, e eu já estou livre para proceder de qualquer forma, porque eu já paguei as minhas indulgências. Não sei se daí ou de antes, sei que isso se impregnou na humanidade, no homem. Essa ideia de que é possível adquirir ou comprar as coisas de Deus. Quando nós falamos em dinheiro, em recursos financeiros, choca, e nós reputamos veementemente, não há dúvida de que é impossível comprar. Deus não precisa de dinheiro. Mas e quando a moeda é outra? Se nós não atentarmos para o nosso proceder, a nossa maneira de ver, nós estamos apenas trocando dinheiro, ouro, por uma outra moeda, mas querendo fazer o mesmo negócio com Deus. E isso Deus não aceita. Seja qual for a moeda, ou o recurso, ou o comportamento, ou a forma de agir minha, do homem, isso não compra as coisas de Deus. É pela graça. É a misericórdia de Deus manifestada aos homens. Esta é a verdade das Sagradas Escrituras. O meu serviço na obra de Deus não compra as obras de Deus, por mais que ele seja sincero e reto. O meu louvor, a minha dedicação, a minha oração, o jejum, a consagração, a santificação, não compra. É de graça. Porque a glória dele, se comprasse, haveria glória alguma no homem e não em Deus. O exemplo fica claro na vida de Cornélio, um homem temente a Deus, piedoso, dava muitas esmolas ao povo, e diz a Bíblia, de contínuo orava a Deus. Segundo a concepção das religiões, está aceito, está aprovado, já está com os céus garantidos. Como às vezes nós ouvimos o proceder ou falar corrente do mundo, quando uma pessoa pratica caridade, faz alguma coisa, alguém expressa assim, ó, o lugar desse aí já está garantido no céu. Não está não. Dar esmolas, fazer o bem, andar com retidão, andar em contínua oração, temer a Deus, tudo isso é bom e deve ser feito, mas não garante os céus. Só o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, nós lemos na Bíblia. Foi necessário que Pedro fosse lá na casa de Cornélio e apontasse o caminho. Tem que crer em Jesus. É por meio da fé. Só crendo em Jesus é que a porta do céu vai estar aberta.
A graça de Deus se manifesta, diz a Bíblia, trazendo salvação a todos os homens, através de Jesus Cristo. Não é comprado, não é merecido. E é bom nós atentarmos isso para a nossa vida também. Quando já viram a expressão da pessoa dizer, mas o que eu fiz para merecer isso? Quando algo está difícil, veio em contradição com o que a pessoa esperava, está em dificuldade, em provação, em luta, a pessoa diz, mas o que eu fiz para merecer isso? Isto é porque já está impregnado na pessoa essa concepção de que é um comércio, você faz e recebe. E aí fica mais difícil atentar para a aprovação e ver que ela também vem de Deus para nosso aperfeiçoamento. A segunda concepção errônea que eu citei é que a fé em Jesus isenta-nos da obediência. Fica um raciocínio até mais ou menos lógico. Já que tudo que eu faço, ou que eu possuo, ou a maneira de eu me comportar, não serve de moeda para trocar, então não adianta fazer. Então não adianta eu como que violentar a mim mesmo, negar a mim mesmo, para servir a Deus. Ou isso não é exigido. E Paulo vem colocar as coisas na sequência certa neste texto. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Vem de Deus, não é das obras. Mas depois vem a expressão do versículo de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras não adquirem os céus, não adquirem as coisas de Deus, não nos torna merecedores, mas elas, ou se exige de nós, elas, como testemunho de que somos alcançados pela salvação de Deus. Não são as boas obras que nos levam aos céus, mas é o fato de sermos do céu que exige de nós que pratiquemos as boas obras. Que como prova verdadeira de que cremos no Senhor, as obras se nos acompanhem. A Bíblia é clara em dizer: se alguém diz estar nele, Jesus, deve andar como ele andou. É um requisito, irmãos, essencial. Não andar na obediência a Deus é uma prova de que não é dele. É uma prova que ainda não foi alcançado com essa fé salvadora em Jesus Cristo. É impossível ter um encontro com Jesus verdadeiramente e não ser transformado. Quem é alcançado com essa fé, sua vida muda, sua vida se transforma. Diz a Bíblia que aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não minta mais, porque agora é de Deus. A fé em Jesus, irmãos, não nos exime, não nos isenta da obediência. E aí é onde, ao meu ver, nós falhamos mais. Quando nós falamos que é impossível merecer ou ganhar a bênção de Deus, a salvação de Deus, isso fica muito claro para nós. Principalmente nós que já andamos nesta caminhada chamada cristianismo. Mas quando se fala em obediência, irmãos,
Aí cabe uma reflexão maior para nós. Como estamos na questão de obediência a Deus? Há um falso entendimento a respeito da obra redentora, a obra da graça do Senhor, porque é uma obra que nos liberta, nos leva a uma liberdade. Estávamos presos no pecado, na escuridão, e somos livres por Cristo. E talvez por um falso entendimento, uma empolgação, as pessoas confundem essa liberdade com libertinagem, que pode fazer qualquer coisa, andar de qualquer maneira, e não importa. Paulo expressou aos Gálatas: não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. A obediência é exigida de nós. Muitas vezes, quando se expressa esse tipo de ensino, de recomendação da palavra de Deus, o pessoal expressa: mas nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. E aí é onde as coisas ficam mais pesadas. Quando Jesus trouxe o ensino do Evangelho, revelando a graça aos homens, ele usou porção da lei, das Sagradas Escrituras, mas ao trazê-las para a graça que ele estava revelando, ele trouxe um ônus, um peso a mais. Nós vemos isso no Evangelho segundo Mateus, quando Jesus ensinando a respeito de adultério, de homicídio, falando do que consta na lei e trazendo para os dias atuais, digamos, ele trouxe um peso a mais. Agora, porém, vos digo, e aí expressava: se antes coabitar com a mulher, na lei, é pecado que leva à morte, Jesus fala: agora na graça, basta atentar para a mulher e desejar no coração, já pecou. Se antes matar o homem levava à morte como castigo e era errado diante de Deus, agora na graça, somente desejar o mal para o outro, ou chamar o outro de louco, já é réu do mesmo juízo. Se usarmos isso em comparativo, há uma exigência a mais para nós hoje, na graça. Por isso o escritor dos Hebreus falou: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? A obediência é nos exigida, nos imposta, irmãos. E como conquistar esta obediência? Estamos num culto de jovens. Como os nossos pais de hoje conquistam ou impõem a obediência aos filhos? Tem dois métodos principais: a recompensa e o castigo. Fez algo aprovado, bom, tem uma recompensa. Isso aí serve de estímulo para que a pessoa continue a praticar o bem. Um reconhecimento. Fez algo que é condenável, vem o castigo, a repreensão, para que aquela ação não seja repetida. Esses dois métodos normalmente resumem como impor a obediência aos filhos. E esses dois métodos, irmãos, embora tenham as suas qualidades e devam ser usados, eles são insuficientes. Nós temos pais que valorizam muito o castigo, a repreensão, e não recompensam os seus filhos, não reconhecem as boas ações. E aí são criados filhos revoltados. Só foi reconhecido nele
o que não prestava. E existem pais que recompensam os filhos e mais esquecem da repreensão e do castigo. Eles criam filhos insaciáveis. Nada vai contentar ele. Riqueza nenhuma, beleza nenhuma vai ser suficiente para agradar. E vai estar sempre querendo uma recompensa. Tem que ter o castigo, a repreensão, mas tem que ter a recompensa, o reconhecimento, o elogio, às vezes, de uma boa ação. Mas eu disse que esses métodos são insuficientes, irmãos, porque vai chegar a hora que você não vai ter a moeda para recompensar o bem, o recurso. E se você educar a pessoa, ela vai fazer o bem tendo recompensa, faltou a recompensa, não vai ter a obediência. Da mesma forma, os pais que valorizam muito o castigo, a repreensão, vai repreendendo e castigando o filho vai crescendo, vai chegar à idade que ele não vai ter mais autoridade, nem condição, nem força física para castigar. E aí a obediência conquistada somente pelo castigo, ela não prevalece. Qual seria o caminho então? Uma palavrinha chamada amor, aliada a esses dois aspectos que nós comentamos, recompensa e castigo. Jesus, falando a respeito, falou assim: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aí está uma fonte de recurso para a obediência que é inesgotável, irmão. Nessa fonte chegou Abacuque, quando ele expressou o quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos currais não hajam vacas, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. A fonte maior, irmão, não era a recompensa. Havia tempo que havia recompensa, havia vacas nos currais, fruto na vide. Mas se faltar, eu vou continuar servindo a Deus do mesmo jeito. E o castigo? Quem é castigado, irmãos, pode ser levado a tentar, a pensar que o castigo está muito, o castigo está muito rigoroso. Diz a Bíblia que aquele que recebe a repreensão nunca gosta mesmo. Mas quem ama, irmãos, alcançou o que Jó alcançou. O que Jó expressou? Ainda que ele me mate, nele confiarei. Que expressão, irmãos. São os dois opostos. Recompensa nenhuma e castigo nenhum leva o ser humano a esses dois opostos, de servir e de obedecer até o último extremo. O amor leva. Então o conselho dessa noite: pais, conquiste o amor dos seus filhos. Eles vão ficar velhinho de cabeça branca e vai lá consultar você, pedir conselho, reverenciar, respeitar, honrar. Se for só pelo castigo, 13, 14, 15 anos você não vai conseguir mais. Mas pelo amor você vai chegar a 60, 100 anos, ele vai te respeitar do mesmo jeito. Se for só pela recompensa, vai chegar o dia que você não vai ter mais nada para dar para ele. Mas se você conquistá-lo pelo amor, o amor é uma fonte inesgotável. Não tem limite, irmãos.
Ninguém pelo castigo ou repreensão pode ser levado a dar a vida pelo outro. O amor leva. O amor leva. O amor leva alguém a sacrificar a própria vida pelo outro. Recompensa e castigo nenhum leva a isso. Por que nós devemos seguir este caminho? Porque este é o ensino de Deus. Este é o exemplo de Deus, irmãos. Não há alguém que recompense mais e com mais justiça do que Deus. Não há alguém que castigue melhor do que Deus. Mas não é pela recompensa e nem pelo castigo que Ele quer que nós sirvamos a Ele. É pelo amor a Ele. É por amar a Ele que Ele quer que nós o sirvamos. Ele quer que eu sirva a Ele, não com medo de ir para o inferno. Isso não agrada a Deus. Embora às vezes nós usamos na pregação inicial como um alerta, como um despertamento, porque a própria Escritura também o faz. Há um inferno preparado para os desobedientes. Mas não é por medo dele que Deus quer que nós o sirvamos. Nem pela recompensa, que segundo Paulo expressou, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou ao pensamento do homem, isso é que está preparado para nós, os céus. Mas não é para chegar aos céus que Deus quer que eu sirva a Ele. Deus quer que eu e você sirvamos Ele por amarmos a Ele. A mocidade cantou tão bem. Vamos viver então este hino, este amor a Deus, essa entrega a Deus. Se amarmos a Deus nesse aspecto, irmão, que Paulo falou, o amor de Cristo nos constrange, aí vai ficar bem mais fácil as provações e as dificuldades desta vida. Nada que fazemos ou que intentarmos pode comprar a bênção de Deus. Ela é de graça. Participamos da bênção de Deus. É nos exigido a obediência, o andar em conformidade com o mandamento de Deus. E o caminho para cumprir essa obediência é o amor. Voltando e repetindo, Jesus expressou: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Mocidade, ame a Deus. Mocidade, ame a Deus. Ame a Deus de todo o teu coração. Com isso você vai estar obedecendo a Ele. E os seus mandamentos, diz a Bíblia, não são pesados. Se você amar verdadeiramente a Deus, vai ser suave servir ao Senhor. Então, sirva ao Senhor amando de todo o teu coração. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.